Olá, boa noite para aqueles que irão ouvir ainda essa noite, outros ouvirão posteriormente, mas que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Eu estou com o meu YouTube, Josué Gama, sem acento, meu YouTube, e você pode se inscrever, pode curtir. Sobre o assunto que falo é sobre as curiosidades bíblicas. As curiosidades bíblicas, as coisas bonitas da Bíblia e tal. Hoje eu quero falar sobre o bode. E quero dizer que tem muitas pessoas procurando o bode. Quem sabe você se identifique com isso e você seja uma das pessoas que está procurando o bode. Resumindo, todos conhecemos a história que está registrada em Levítico, no capítulo 16, versículo 29 e 34 a 34, que fala sobre a cerimônia do dia da expiação, coisa que Deus estabeleceu na época de Moisés, diante do tabernáculo, do santuário. Foi estabelecido que era no dia 10 do 7º mês, Esse dia era o dia da expiação. E era o dia da expiação que eles realizavam a purificação, do santuário. Era o dia que eles purificavam. E nesse dia era normal que apresentasse dois bodes perfeitos. E o que aconteceria, ou o que acontecia nesse dia de expiação? Um bode, ele era morto, ele era sacrificado por causa do pecado do povo de Israel. Matava-se esse bode e era o dia da expiação. O bode morria pelo pecado do povo, para que o pecado fosse deixado de lado por um tempo, porque o único que tira o pecado do mundo de vez é o sacrifício de Jesus. Mas esse bode, sumo sacerdote, eles matavam, imolavam esse animal. E o outro? O outro também era para expiação, mas era chamado do bode emissário. Sabe o que quer dizer isso? Eles pegavam o bode, Arão colocava a mão ou as mãos sobre a cabeça, e ali todo o pecado do povo, todo o pecado que o povo de Israel confessavam, inclusive eles também, os sacerdotes, todos os pecados confessados, os erros, eram colocados sobre a cabeça daquele bode, e depois, segundo o que a Bíblia diz, em Levítico 16, do versículo 5 ao 10, diz que esse bode era levado para o deserto, depois de simbolicamente ser transferido todo o pecado da humanidade, ou do povo de Israel. Esse bode emissário saía errantemente pelo deserto e levava todo aquele jugo, todo aquele pecado do povo de Israel. E segundo historiadores, aquele bode, ninguém sabia o que acontecia, ele desaparecia, ele sumia, ele não aparecia mais. A gente não sabe se as bestas feras o devoravam, comia e destruía, a gente não sabe, mas aquele bode saía e ninguém mais via aquele bode. Eu vejo aqui duas coisas importantes: que o sacrifício de Jesus, ele foi feito na cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo. A partir do momento da confissão, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Morreu os nossos pecados. Jesus nos perdoou, nos lavou no teu sangue. E esse
bode emissário é o que levava esse pecado para distante e desaparecia. Ou seja, Deus não lembra mais dos nossos pecados. Os erros que nós praticamos, aquele que nós confessamos, nos arrependemos, mudamos de vida, a Bíblia diz que Deus não lembra dos nossos pecados. Mas só que hoje em dia tem gente que ainda está procurando o bode emissário, o bode que levou para o deserto todo o pecado do Israel, tudo aquilo que foi confessado, para nunca mais ser visto. Mas hoje tem pessoas que estão procurando o bode para saber o pecado dos outros. Que pecado que aquele bode levou? O que fulano fez? O que aconteceu com aquele irmão? Que pecado foi que ele cometeu? Gente, já foi levado para o mar do esquecimento, já foi perdoado, já foi lavado, e tem gente procurando, eu vejo aqui na internet, nos meios sociais, fuxico gospel. Olha, hoje eu vou contar o que aconteceu com fulano de tal, o fulano que errou, o fulano que pecou, e na internet todo mundo comentando, viu quem que errou, viu quem caiu. Estão procurando o bode que está levando os pecados para o deserto, para o esquecimento, para a destruição, porque a partir do momento que nós fomos lavados, remidos, purificados no sangue de Jesus, os nossos pecados foram apagados, foram perdoados. Você querendo ou não é assim, você perdoando ou não é assim. O sangue de Jesus garante o perdão do seu irmão que errou, do seu pastor que errou, de alguém da sua família que errou. A partir do momento que há arrependimento e mudança, o sangue de Jesus apagou todos os pecados, tirou todos os pecados. Mas no tempo de Israel era assim. O bode expiatório, ele morria por causa do pecado do povo. E o bode emissário é o que era transferido todo o pecado de Israel e era levado para o deserto e nunca mais se via. Ou seja, não lembravam mais. E hoje tem especialista em lembrar pecado dos outros. Está atrás do bode. Está procurando o bode que sumiu do deserto para saber o pecado que fulano cometeu. Então aqui, fuxico gospel, não sei mais que, alguns podcasts que entram aqui dizendo assim, olha, eu não quero falar nada, não estou aqui para fazer fuxico, mas o fulano caiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. São pessoas que estão atrás do bode emissário, procurar descobrir pecado dos outros, procurar saber da situação dos outros. Cuidado, porque um dia esse bode pode estar também levando o seu pecado. Então, não procure o bode emissário. Ele já sumiu para o deserto, Deus já nos perdoou, fomos lavados pelo poder do sangue de Jesus e somos libertos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fique com Deus.